Sejam bem-vindos a mais um EliteCast. Hoje a gente está reunindo com um time realmente de peso. Vou dizer que é um time um currículo, de um histórico, em questão de atleta, em questão de profissionalismo na Elite. Hoje, no EliteCast, vamos dizer assim que é o melhor, né? É o mais bem gabaritado. Vou estar passando a bola para eles vão estar se apresentando, vocês vão estar conhecendo um pouquinho da história de cada um, o que cada um realmente faz e como chegaram até esse nível profissional de excelência. Vou passar a bola primeiro para o meu. Quem vai apresentar hoje para vocês vai ser o Gringo. Sabe que sempre tem lá embaixo lá a tradução, né? Quem não entender, aumenta a letrinha que vocês vão conseguir. Gostei, El Gringo. Ficou bom. Gringo. Ficou bom. Tu tá... Oi, né? Obrigado, parceiro, por este espaço. Obrigado, o Ricardo. Obrigado, Ana. Só que nos está acompanhando, né, Marcelo? O Ricardo Pichadi, atleta de mountain bike, né? Tem um histórico muito importante, muito interessante a nível nacional. A doutora Ana Maria Volpato, colega, parceira, CEO da Go. E Ricardo é o nosso atleta, né? Nós fazemos o treino de força com ele, né? A Go faz, né? É o embaixador da Go, né? Isso vamos deixar a Ana explicar e é isso aí. Boa. Bom, meu nome é Ricardo Pichait, atleta de mountain bike. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Muito legal estar aqui nesse programa. Ricardo Pichait, atleta de mountain bike, natural de São Bento do Sul, aqui de Santa Catarina. Fui atleta da seleção brasileira aí por 15 anos, né? Então a gente participou aí de várias provas pela seleção brasileira, provas como Copas do Mundo, Mundiais, Pan-Americanos. E também tenho 4 títulos nacionais de mountain bike, 3 do cross country e 1 no marathon. E também, para nós aqui no estado, Jogos Abertos, né? Então tenho algumas medalhas. Esse ano eu cheguei na minha 20ª medalha em Jogos Abertos, aqui em Santa Catarina. Então, de forma resumida, esse sou eu. Tem um quartinho, provavelmente, lá só para medalha e troféu. Tem muita coisa guardada lá em casa. São muitos anos que a gente já está competindo aí, né? A gente começou a competir aos 15 anos. Então, muito tempo na estrada, muitas competições. Somos atletas do Brasil que ainda mais compete. A gente está aí com uma rotina, entra ano, sai ano, quase toda semana competindo. Então, realmente tem muita história e muitas medalhas guardadas lá. Show de bola. Então, gente, eu quero agradecer primeiro o convite, né, Marcelo? A gente está podendo explorar um pouquinho o mundo da bike aqui nesse programa. Agradecer o Ramiro também, a companhia do Ricardo. Eu sou a Ana Volpato, eu sou professora universitária, tenho uma estrada acadêmica aí um pouco longa, né? Não é tão demorado para ler o currículo assim, né? Sou fisiologista, tenho mestrado e doutorado em ciências, atuo aqui na Unesc como professora universitária e há 2 anos a gente começou a trabalhar com avaliações de performance e treino voltado à performance, junto à Go Lifestyle, que foi idealizada por mim. Então, há 2 anos eu estou à frente disso. No meio do caminho encontrei o Ramiro, ele se encantou com a ideia também, nós começamos a performar essas avaliações e seguimos aí com uma visão de poder melhorar o mundo da preparação física, né? Somando conhecimento, somando o uso da tecnologia para que as pessoas consigam alcançar os seus objetivos, sejam eles de performance ou de saúde. Então, sou a mãe da Mariana, sou a mãe do Luca, essa é uma ocupação também muito importante, né? E que faz brilhar os meus olhos hoje também. Então, Ana, para a gente iniciar mais o nosso papo, vamos falar um pouquinho, começar falando também um pouquinho sobre a Go, né? Que é essa empresa, né? Que dá todo o suporte para a gente também ali na academia, para o Ramiro, a gente quando procura fazer uma avaliação de excelência com um atleta para poder fazer uma prescrição exata, a gente sempre conta com a Go. Fala um pouquinho para a gente sobre a Go, como é que ela surgiu, né? O Pichait, né? Pichait. Também é que o Ramiro fala Pichait, eu não entendo quando ele fala aí, eu me perco também.
É difícil E saber. já esse meu atleta Gol, qual é hoje o padrão de atleta Gol? Como é que funciona? Como nasceu, né, a Gol, a tua ideia? Isso. Então, como eu falei, lá no início da pandemia, eu comecei a ter o desejo de implementar no mercado questões que a gente via muito na teoria. Então, até certo ponto, o professor universitário ele acaba se incomodando de ensinar uma coisa e não ver essa coisa sendo aplicada. Então, a partir dessa ideia, eu comecei a estruturar quais avaliações físicas seriam de verdade muito relevantes para os preparadores físicos aumentarem o nível da preparação física. Né? Então, a partir de, eu acho que foi isso em 2020, metade de 2020. E aí eu pensei, vamos juntar um conjunto de avaliações que nos permitam alcançar objetivos estéticos e objetivos de performance. E nisso nós implementamos lá, utilizando uma boa balança de bioimpedância. Então, a gente tem todo um panorama de composição corporal validado hoje para ser utilizado. A gente tem uma boa avaliação da capacidade cardiopulmonar, então, para prescrever um treinamento cardiopulmonar, e uma boa avaliação de força também, que é onde a gente trabalha com o perfil carga-velocidade e, posteriormente, fazendo o treinamento baseado em velocidade. Então, quando nós unimos essas avaliações e também, junto a isso, o treinamento, eu, nesse meio do caminho, conversando também muito com o Ramiro, a gente pensou, está na hora de colocar isso à prova. Principalmente o treinamento baseado em velocidade, unir todas essas avaliações e nada melhor do que colocar isso à disposição de atletas que realmente têm consistência, têm resultados e podem, de fato, sentir os efeitos daquilo que a gente está fazendo. E eu, por gostar também do mundo da bike, eu acabei abrindo os meus olhos para os atletas do ciclismo. E nisso, eu acredito que o Ricardo, ele representa tudo aquilo que nós pensamos enquanto um perfil comportamental da Gol, né? Então, tem constância naquele esporte, trabalha de maneira dedicada, tem resultados e tem a capacidade também de avaliar o nosso método e mostrar o resultado do nosso método. A partir daí, a gente desenvolveu um contato inicial e isso aflorou, né, Ricardo? Ricardo é um atleta de altíssima profissionalidade, né? Ele é muito dedicado e, além disso, é uma grande pessoa, né? Que tem feito que o nosso caminhar tenha sido muito bom mesmo, né? Porque nós temos que entender que o Ricardo está longe aqui, né? Então, o feedback, o contato semanal, às vezes treinos utilizando tecnologia como vídeo, sim, videochamadas, etc. Temos que ser muito criativos, né, Ricardo? E aí tu vês a pessoa, aí tu vês a capacidade, né, dele de primeiro querer e segundo de facilitar para que a coisa possa acontecer, né? Então tem sido mais que positivo, né, Ricardo? Quando a gente fala em esporte de alto nível, né, às vezes a maioria das pessoas não entende como que é o alto nível. Realmente é muito difícil você gerenciar uma preparação de alto nível. São muitos fatores que interferem, os fatores não só do treinamento, mas do teu cotidiano, da tua vida, dos teus outros afazeres. Eu também sou treinador, então também tenho meu trabalho fora de eu como atleta, tu também teus filhos. Então, realmente são muitos fatores que interferem na preparação de um atleta. E falando de alto rendimento, falando só de treinamento, é complicado, porque a gente não é uma máquina que você passa um treinamento e você vai apenas seguir aquele treinamento e você lá na frente vai ter o resultado que você almeja.
essa preparação, quando se fala de alto nível, você tem que estar quase que semanalmente, se não diariamente, tendo controle sobre ela, se você aumenta a carga, se você diminui a carga. E isso, quando você tem profissionais por trás para te auxiliar, porque assim, eu tenho a minha experiência, mas a minha área do ciclismo, sei muito bem o que fazer, como treinar. Mas, por exemplo, uma preparação física de fortalecimento específico, né? Foi o que a Ana falou, a gente teve essa sorte de se encontrar, que para mim foi muito útil, porque assim, eu como atleta, já passei do meu auge, já passei, com a idade que tenho, eu tô 42 anos, né? Então, já passei do meu auge. Até algum tempo atrás, com essa idade, dificilmente alguém fazia resultados a nível de elite, a nível nacional. Só que com o passar do tempo, tecnologia, mais métodos de treinamento, mais ferramentas, você consegue estender essa vida de atleta. E eu falo assim de forma 100% de certeza, que nesse último ano eu tive aí uma sobrevida na minha performance como atleta, com essa preparação que eu consegui fazer com a Ana, com o Ramiro, porque foi algo assim novo até para mim, né, que já fui um atleta de elite do Brasil, foi algo novo até para mim. Já era experiente, já conhecia tudo no mercado, praticamente, sim, e chegou mais esse método que eles aplicam, que para mim também foi novidade. E que para mim, realmente, eu posso afirmar, porque eu fiz o treinamento, e eu tive os resultados que nem eu esperava, né? Então, assim, para mim foi uma parceria muito legal, e eu, assim, gostei muito dos resultados e vi os resultados, né? Então, mas é que nem o Ramiro falou, só que isso precisa dedicação dos dois lados, tanto do atleta quanto quem está profissional que acompanha. São dois trabalhos, né, o Ricardo, né? Tu como treinador e tu como atleta, porque quando pensamos em alta performance, um atleta de alto rendimento, a gente em seguida pensa no jogador de futebol, né, sucedido. Jogador de futebol sucedido, né? Você imagina o cara dentro do barril de gelo, né? E toda a equipe, assalto, toda a equipe atrás. Mas quando estamos falando de esportes menores, as dificuldades que o atleta tem para poder ser sucedido, para alcançar esse alto rendimento, são muitas, né? Não sei se fique bem claro também que a GU, esse trabalho que é feito, o Ricardo, ele é profissional, né? Mas hoje eu acredito que 90% do pessoal que treina, né, com a gente, que faz avaliação, é do amador, né? Perfeito. Então, assim, não é porque tu tem que dedicar uma vida, que provavelmente é a profissão do Ricardo, e fazer isso, só disso, né, acontecer. Para quem pratica amador, trabalha todo dia, tem filho, tem família, tem correria, ele agrega também muito forte para quem está aí querendo buscar alta performance no esporte que pratica, né? O que a Go e a Elite têm feito, eu acho que isso é bem bonito, é justamente isso aí, né? E por isso o Ricardo é o embaixador da Go, né? Porque de alguma maneira nós conseguimos levar para outra realidade, para aquele atleta amador, poder levar, e esse é o objetivo, nossa missão é levar um treino de boa qualidade, né? O fato de você ser amador não quer dizer que você não possa ter um treino de verdade, um treino de qualidade, profissional. Não só que pode e que é possível, senão que deve. Talvez existiam barreiras antigamente, porque a gente não tinha, pelo menos aqui na região que hicimos, não tinha uma boa impedância, não tinha um sensor para medir a velocidade. Não tinha... Por mais que tivesse também a falta de conhecimento e esse que a doutora Ana comentou até no início, né? Que é a dificuldade de tirar da sala de aula para botar em prática realmente. Porque tu sabe que força, realmente, que a gente faz o trabalho ali, joga força, joga para lá, para cá. Mas realmente, na prática, como é que é? Então, assim, foi um pontapé, um passo importantíssimo que foi dado e com certeza está abrindo um mercado e... Essa é uma boa pergunta para a Ana. Na prática. Então, o que a gente pode deixar, se a gente for colocar assim, um dos objetivos da empresa, né? Tornar acessível para o atleta amador aquilo que muitas vezes só está disponível para um profissional. Então, eu chamei o Ricardo
para a gente colocar esse método à disposição dele, no sentido de aumentar a nossa visibilidade mesmo, ele se tornar um parceiro da nossa empresa, e disponibilizar isso para os amadores. Então, hoje a gente tem disponível as avaliações para atletas do ciclismo, da corrida, da natação, do triatlo, né, que são do karatê. Então, o Ricardo veio puxando essa fila de atletas profissionais que está, portanto, deixando disponível todo esse acesso para atletas amadores. Muito bom. Ricardo, conta um pouquinho então. Fala um pouquinho de para a nossa história, como é que tu ganhou da onde surgiu essa paixão pela bike, como é que funciona, como é que até ser um profissional. A história é um pouco longa, vou tentar resumir, mas assim, eu comecei a competir lá no século passado, literalmente, né? Lá em 1995, foi a minha primeira competição. Até então eu nem sabia o que era o tal de mountain bike, nem sabia que existia essa modalidade mountain bike. Eu andava de bicicleta, tinha 14, 15 anos, e como piazada, né, da nossa idade, a bicicleta para nós era um hobby, fazer rampinha, colocar uma mochila nas costas e achar um rio, tomar banho. Saudade. Enfim, isso que é o que a maioria da piazada da nossa idade ela fazia na época. E em 95 teve uma prova do campeonato estadual lá em São Bento, na cidade que eu moro, em São Bento, de mountain bike. Sabe o que é esse tal de mountain bike? Fui lá ver, corrida de bicicleta na trilha. Então isso é mountain bike. É o ciclismo fora da estrada que eu digo assim, não o ciclismo tradicional no asfalto. É o ciclismo na trilha, na estrada de chão, isso é mountain bike. Pensei, bom, vou participar, eu ando de bicicleta todo dia, vou para a escola, no final de semana participei da minha primeira prova de bicicleta lá em São Bento. Não fiz nada, óbvio, né, primeira prova, mas ali surgiu, né, a paixão pelo mountain bike. Pô, mas que bacana esse mountain bike. Porque naquela época também eu sempre gostei de esporte. Já tinha ido em aula de natação, em vôlei, em futebol. Futebol era bom até. Só a bola que atrapalhava um pouco, né? até aula de... É igual eu aqui, a bicicleta me atrapalha. Até aula de ginástica, acho que foi uma semana lá. Mas sempre gostei mesmo já, né, criança, eu sempre gostava de esporte. E foi como também que me apaixonei. Só claro, a gente lá no começo tudo era difícil. Hoje em dia, às vezes o pessoal acha difícil. Imagina lá em 95, uma cidade pequena, sem internet, sem Google, sem telefone, sem ninguém para te orientar. E lá no começo, a gente também veio de uma família humilde. Com 15 anos eu comecei a competir, mas também comecei a trabalhar. Trabalhava na fábrica o dia inteiro, mas a gente foi aos trancos e barrancos, né, de forma resumida, aos trancos e barrancos, competindo, escutando uma coisinha ali, uma coisinha lá. E 10 anos depois, eu fui campeão brasileiro. De forma bem resumida, né? Então, essa é a história do meu começo no mountain bike. E provavelmente, né, nessa cidade de gurizão aí, a gente, 14, 15 anos, já trabalhava também e a gente investia no carro, né? Som, roda. Provavelmente investia na tua bike, né? Aí que tá. É essa diferença de alguém que quer ser alguma coisa, como no meu caso, queria ser um atleta. Né? Isso não foi diferente para a grande maioria dos meus amigos, né? Chegaram com 16, 17, 18 anos, tiveram outros objetivos, que é o que é normal na vida de qualquer um, né? O cara quer ser engenheiro, outro quer ser médico, outro queria ser não sei o que lá. Legal. O meu objetivo era ser atleta. Esse era o meu objetivo. E isso que eu falo para todo mundo. Eu fui como atleta porque realmente eu queria muito. E eu lutei muito por isso, né? Então as coisas não vieram de graça e não foi fácil. Mas eu sei que eu consegui foi porque eu, realmente lá no fundo era o que eu queria. Eu imaginava isso, visualizava isso, eu trabalhava por isso. Então esse foi o meu objetivo da vida, ser um atleta, me tornar um atleta. Mas e para isso foi, e para chegar a esse ponto, fazer alguns sacrifícios, né? Foi muito sacrifício, né? Mas... E como é que foi a tua chegada na seleção? Como é que chegou assim? De forma resumida, 10 anos depois que eu comecei, eu fui campeão brasileiro na categoria elite. A categoria elite é a categoria principal dentro do esporte, né? Desde que eu fui campeão brasileiro, isso foi em 2006, dali para frente eu tive 12, praticamente 15 anos andando entre os 3 primeiros atletas do país. Eu tive quase 15 anos no nível de estarem sempre entre os 3 primeiros atletas do ranking brasileiro. E isso me credenciava sempre estar na seleção. Tinha
Pan-Americano, a Copa do Mundo, Mundial, a gente era convocado por estar sempre ali entre os melhores colocados no ranking brasileiro. Né? Então, uma coisa puxou outra. Eu fui campeão brasileiro, já automaticamente já atingi um nível de estar na seleção brasileira e consegui manter esse nível por muito tempo. Isso é o mais difícil. Isso é outra coisa que também é muito difícil no esporte. Às vezes você consegue chegar no alto nível, mas se manter lá também é tão difícil quanto chegar lá. E eu, assim, consegui fazer isso muito bem, de forma assim que poucos conseguiram fazer durante quase 15 anos aí no esporte de alto rendimento do mountain bike brasileiro. E, Ramiro, acho que até tu pode me responder um pouco melhor, porque hoje tu que está fazendo a parte de treinamento dele, tu trabalha aqui com o Ricardo hoje, é o VBT, se tu conseguir explicar um pouquinho para o pessoal entender qual é o tipo de trabalho, né, que é feito, se realmente é só para o VBT, é só para bike, não, posso jogar para outro pessoal, falar um pouquinho, a doutora Ana também, se, né, a gente pode encher bem isso aí para o pessoal estar entendendo. Então assim, primeiro que é um trabalho em equipe, né? Porque o BBT, que é o treinamento baseado em velocidade, é um método de treino que necessita muito análise. Primeiro, fazer uma coleta de dados precisos, né? E aí utilizamos, no caso do Ricardo, utilizamos o Ergonauta, né? Que é um encoder, né? Que vai puxar, vai medir, quantificar, verificar a velocidade em metros por segundo. Isso cai num tablet e nós armazenamos essa informação. Então, os treinos do Ricardo são monitorados. No momento que nós monitoramos a carga dele, nós conseguimos entender qual é a força que ele está produzindo, né? Então, nós temos que, e por isso eu falo que é um trabalho em equipe, né? Eu estou neste momento com uma licença maternal. Eu tive o privilégio de ficar um pouquinho na frente no contato com o Ricardo, e eu falo que tive o privilégio porque foi muito bom, né? Foi muito bom esse contato, essa troca que eu tive com o Ricardo semanalmente, né? Não é todo dia que a gente tem o privilégio de trocar uma ideia com um atleta de alta performance como o Ricardo, né? Mas depois havia todo um trabalho de bastidores, junto com a Ana, junto com o Felipe Morim, grande parceiro nosso, né? Para analisar e entender esses números e poder fazer uma prescrição ajustada ao momento do Ricardo, momento do calendário onde ele está competindo, né? Muito falam de periodização, nós preferimos falar de programar o treino dele, né? Com diferentes ciclos de treino. Enquanto a tua pergunta específica, não é especificamente para mountain bike. O que nós temos que ter é o entendimento da modalidade dele, né? O entendimento do mountain bike, o momento que ele se encontra, o condicionamento físico que ele se encontra, para nós poder ajustar as cargas que sejam favoráveis. Mas nós utilizamos o VBT, para o outro extremo, com o Karatê, né? Com as nossas 3 atletas, né? Com a elite que o Marcelo está treinando, né? Com o Felipe, que é ultramaratonista, com o Leo, que é da natação. Então, olha só, o Yuri futebol. Então, olha só quanta diversidade, né? Evidentemente, cada um tem seu treino específico, sua orientação específica, sua carga específica. Isso é individual, não tem como. Você sabe que o VBT eu uso também para a parte de hipertrofia, né? Eu faço prescrição com o Jean, meu aluno lá, eu uso ele já para o marketing também. Que a hipertrofia é o resultado morfológico do ganho de força. Sim. Então, não tem por que não poder utilizar as quantidades, quantificar, né? Questão de prescrição. Eu acho que é importante a gente colocar assim, que o treinamento baseado em velocidade, para as pessoas que estão escutando a gente, que não tem familiaridade com esse termo, mas basicamente, quando a gente vê a realidade dos treinamentos nas academias, o foco é a carga. É aquilo, é o tamanho do halter, é o tamanho da barra, quanto pesa aquilo ali, então eu vou fazer 8 repetições. E pouco se dá valor à velocidade. A maior parte dos treinamentos hoje dá mais foco à carga do que à velocidade de movimento. E no treinamento baseado em velocidade, a gente utiliza os 2 fatores, carga e velocidade. Então, não necessariamente a máxima carga.
mas sim a máxima velocidade para aquela carga. Então, todos os movimentos que são realizados pelo Ricardo durante a preparação de força são prescritos para serem feitos com a máxima intenção de velocidade. Então, isso muda muito os parâmetros que a gente vê de maneira mais comum. Então, a gente traz toda esse método, esse conhecimento que vai um pouco além daquilo que é muito tradicional. E falando aí da hipertrofia, realmente o VBT ele vai se aplicar para perfis de performance, para objetivos de performance e também para objetivos estéticos. Então, ao invés da gente monitorar a quantidade de repetições que esse atleta vai fazer, nós vamos monitorar a queda de velocidade que esse atleta vai fazer durante a série. Trabalhando isso aí com um aluno meu, agora que eu vim da hipertrofia, eu sempre trouxe, trabalhando como personal, a gente fazia prescrição, analisava os pontos fracos e tal, mais no olho, né? E agora com a tecnologia também, e quando veio o VBT, eu falei, Ramiro, vou trazer isso aqui, vamos ver se funciona mesmo. Às vezes não no 60%, não trabalho, não precisa necessariamente ali, né? Você joga ali a questão de forças, aí calcula onde é melhor, trabalha os pontos fracos. Tá bom? Olha como é que tá o cara, né? Olha como é que tá esteticamente o meu aluno já. Então... E métodos tradicionais, justamente a grande falha deles, e onde o profissional de educação física consequentemente se perde, o atleta, é que não tem noção de qual é a carga que realmente se está utilizando. Porque um indivíduo que levanta, vamos lá, 80 quilos en un agachamento con 0,90 metros por segundo, está produciendo una fuerza X. Un individuo que esa misma carga, ese mismo individuo con esa misma carga va a deslocar una velocidad, por ejemplo, de 1 metro por segundo, o sea, una velocidad mayor, está produciendo otra fuerza diferente. Entonces, o VBT nos permite ter controle da carga. E o controle da carga é a chave para a prescrição. É isso. Outra questão que não sei se fica muito claro para quem está escutando a gente, assim, a rotina diária do treinamento dele, por exemplo, ela envolve o treinamento baseado em velocidade e envolve o treinamento específico, que aí é a soma das nossas forças, né? Perfeito. Então, o atleta de natação também, o treino específico na água e o treinamento baseado em velocidade na academia. Então, essa soma é que tem o resultado que a gente acredita que é muito positivo. E aí, também o profissional, né? Porque também só o VBT não... Sim. Então, assim, a gente tem que... Muito cérebro. Muito cérebro, porque tu já tens os números, né? E depois... Não, e tem que ver se o profissional sabe falar português. Ele fala mais ou menos desconfia, tá? Se não fala bem. E o futuro da Gol também eu vejo ali, né, que ele vem muito atrelado à parte, eu vejo assim, né, muita tecnologia e também a questão online, né? Como o próprio Ricardo faz um trabalho. Para nós facilitou o fato, quando a gente começou o contato com o Ricardo, o fato dele ser profissional de educação física facilita muito para nós, porque como a gente precisava de uma tecnologia para monitorar a velocidade, precisava que ele tivesse esse conhecimento, né, para conseguir atuar online com ele e com o monitoramento da velocidade. Então, isso facilitou bastante para nós. Ele conseguiu alcançar facilmente o que nós temos dentro desse método e os diferenciais. E aí, somado a toda a expertise que ele tem de treinamento específico, isso deu o resultado que deu aí no último ano. Então, acho que seria interessante ele falar um pouco do trabalho dele à frente da RP7. Mas só complementando esse assunto, na questão de preparação, quando se fala de alto rendimento, o mais difícil é isso, você juntar os vários treinamentos com o objetivo final, que é a performance. Então, por exemplo, falando do mountain bike, que é a minha área, tem um treinamento da mountain bike, é o específico do mountain bike, né? E fora isso, complemento com o treinamento de força, com o fortalecimento, né?
Mas essas duas coisas têm que ser muito bem estudadas e juntadas de forma coerente, senão não sai o resultado. Aí por isso que tem que ter os bons profissionais nas duas áreas, o treinador da área específica e o treinador do fortalecimento, e tem que haver esse diálogo entre o aluno, o atleta e as duas áreas, né? Eu, como treinador, além de atleta, também sou treinador, né? Então eu mesmo monto os meus treinos que facilitam um pouco essa comunicação. Mas realmente assim, o mais difícil, na verdade, eu diria que são 3 coisas, que é juntar o treinamento específico com o treinamento de fortalecimento e também a questão da, talvez a maioria das palavras não entenda, mas a questão da periodização, que é o calendário de competições. E juntar tudo isso realmente não é fácil. E todo por um momento único, né? Porque nós já estamos trabalhando 6, 7 semanas para uma prova. Então é muito trabalho e muita gente para uma prova só. E você vê uma adrenalina muito, muito bonita, principalmente o dia da prova, né? Existe um trabalho, então, que é bacana, que isso foi o que mais me conquistou também nisso aí, né? Esse tipo de trabalho. Que é as meninas do Karatê, um exemplo. Elas têm, a agenda delas é apertadíssima pra gente poder trabalhar. Então, tu tem que estar sempre buscando. Porém, o objetivo principal nem são essas competições agora. A gente já está fazendo um trabalho para 2026, né? Copa do Mundo. Que provavelmente elas são hoje entre as melhores karatecas do Brasil, né? Então, e do mundo, né? E do mundo. Hoje elas estão ganhando título aí, a reviria, e elas têm que chegar muito mais acima lá em 2026. Então tem toda essa preocupação, porque tem as provas, mas tem aquela prova final lá na frente. De forma resumida, é assim que o treinamento funciona. Você tem que ter um alvo, objetivo. Para nós, a nossa equipe, a equipe que eu digo aqui, na questão do meu trabalho específico como atleta, o objetivo era ter uma boa performance nos jogos abertos. E realmente a periodização foi montada dessa forma. Então, muitas competições, a gente vai, tô cansado dessa competição, você sabe que o resultado não vai ser bom. Aí junto o treino, tá? Essa semana aqui o treino vai ser assim, como vai ser o treinamento de força. Então, tudo isso tem que juntar de forma assim, para naquela data, naquele foco, chegar na melhor forma possível. Mas, só complementando, é isso mesmo. Muitas competições se abrem mão para chegar na competição que é o foco, né? E algumas são inevitáveis. Algumas provas, né? O Ricardo, a gente gostaria de não participar. Mas é o compromisso. Então, é muita coisa para pensar e quebrar a cabeça, porque é muita coisa para ter que... É montar um quebra-cabeça, de fato. E eu queria só ressaltar uma questão que é um erro muito comum do atleta amador. Então, a gente está falando desse encaixe dos quebra-cabeças aí e dessa necessidade de comunicação e de entendimento de todos os fatores. E, às vezes, quem não tem tanto conhecimento vai fazer um treino específico lá com um profissional e a academia eu vou fazer aqui. E entra num método tradicional, não faz essa comunicação entre o específico e o treino de força, e aí ele acaba percebendo uma queda de rendimento lá na bike, ou na natação, ou na corrida, porque há essa falta de comunicação ou falta de conhecimento da gestão do condicionamento semanal dessa pessoa. Eu particularmente, eu gosto muito da parte do futebol, né? Então eu vejo muito isso aí, né? O pessoal não ter essa comunicação, né? Fazendo um trabalho de hipertrofia na academia, Exato. Lá o mesmo levantamento de peso e tal, e tu precisa de alta performance, precisa de velocidade, tu precisa de recrutar outro tipo de... Sim, e aí a Ana traz uma visão que é bem interessante, porque a Go procura soluções integrais, e de alguma maneira a Go propõe para os amadores, para os atletas amadores, fazer uma gestão do que é o exercício físico, tudo. A gestão, alguém que possa ter esse olhar, que possa entender esse contexto mais amplo do atleta e poder fazer uma boa gestão, porque nós pegamos muitas vezes muito atleta que diz, não, eu quero melhorar minha performance na bike, né? Tá, vamos ver como está a semana, tá? E segunda, quarta e sexta eu faço natação, terça e quinta eu faço pilates, terça, quinta, sábado eu faço musculação e também eu faço crossfit. Bom, então assim,
E ainda tem que jogar o futebol, né? E ainda você quer melhorar o rendimento do bike? Pode esquecer. Pode esquecer. Então, gestionar tudo isso aí dá muito trabalho e está, talvez, está muito na cabeça da pessoa. Parece que quanto mais, melhor. Quanto mais exercício físico eu faço, melhor. E não necessariamente. Não necessariamente. Geralmente, uma coisa termina atrapalhando a outra. Quero justamente complementar isso aí, pegando o gancho da Ana agora, porque a Ana deixou agora há pouco. Eu também tenho a minha assessoria, que é a assessoria específica para o ciclismo, para o mountain bike, a RP7 Sports, que eu sou treinador e eu prescrevo esse treinamento do mountain bike ciclismo. Isso que o Ramiro falou é o maior erro de todos. A maioria do pessoal amador é assim. E isso não é, eu também não culpo o pessoal, porque o pessoal não tem experiência. A gente aprendeu isso com muitos anos quebrando a cabeça também, né? Hoje em dia a gente tem toda essa experiência esses anos competindo, treinando e tal. E hoje em dia como treinador também. Mas realmente isso acontece muito. O pessoal acha que quanto mais é melhor. Realmente não vai acontecer. Quanto mais você vai ficar cada vez, só vai se fadigar mais, só vai cansar mais. E aí que está o principal segredo. Às vezes o menos é mais. Mas fazer o menos de forma correta e eficiente, né? Sim, e isso levado à sessão de treino especificamente, eu estava falando de treino de força, também, às vezes nós falamos também que quebrar a roda do atleta para ele entender que quando falamos de fortalecimento nós estamos falando de 20 ou 25 repetições, né? Hoje a gente entende que o máximo que pode ganhar aí uma bursite, uma tendinite, por repetições excessivas, né? Então, tem que ser um pouco mais estudado, tem que ser um pouco mais entendido, tem que entender os tempos de recuperação que esse atleta tem que entender o calendário. Então, é realmente um trabalho de sentar e analisar números, de sentar e organizar treinos, né? Para que esse quebra-cabeça que a gente estava falando, as peças possam encaixar certinhas uma com a outra. Ô Ricardo, e falando já que estamos falando de treino, questão de se organizar, tudo isso, explica até para o pessoal que está iniciando, o próprio pessoal do ciclismo, né? Como é que é a rotina de um atleta profissional, como é que é a tua rotina, como é que funciona, abre um pouquinho, pessoal, que às vezes tem gente que está iniciando amador, não tem condição de investir e tal, mas para um norte a seguir, né? Sim, claro, hoje em dia eu não sou mais um atleta profissional. Antes eu era um atleta profissional porque eu vivia do esporte. Hoje em dia não. Hoje em dia eu sou meio treinador e meio atleta, né? Então hoje em dia eu também tenho uma rotina mais apertada e não treino tanto quanto antes. Mas de forma resumida, quando eu era profissional, eu treinava 6 dias por semana. 6 dias por semana, quando eu era profissional. Só que é claro que esses 6 dias não tem uma receita de volta. Nós estamos falando agora, é o que a gente estava falando. Vai mudando durante a temporada. Você começa lá na base com bastante volume e pouca intensidade, né? E depois, à medida que vai avançando o teu período competitivo, você vai diminuindo o volume e colocando mais intensidade. Então, de forma resumida, é isso. Bastante volume no início do ano, na base, temporada, pré-temporada que tu fala, e depois, durante o ano, menos volume, por intensidade, porque entra muita competição, tem que precisar muito da recuperação, mas de forma bem resumida. Era 6 dias de treino por semana, treinos, às vezes treinos longos, às vezes treinos específicos. Eu ia te perguntar agora, treino de força também, treino junto com específico, esses 3, ou fazia os 2 no dia? Como é que... Sim, normalmente o treino de força é feito no mesmo dia do treino específico. Ou seja, no dia que você vai fazer intensidade, você já aproveita e faz as duas coisas. O treino de fortalecimento e mais o treino específico na bike, que é o treino de intensidade. E às vezes, se parar para pensar, não, fazer um dia, outro dia o outro, acaba com essa recuperação. E daí todo dia você vai estar fazendo alguma coisa de intensidade alta. Um dia seja no fortalecimento, outro dia na bike, né? No meu caso, que é a minha especialidade como atleta, o ciclismo. Normalmente tu usa essa forma. No mesmo dia dá fortalecimento específico da bike. Aí outro dia serve para você recuperar, fazer um treino mais leve, ou um treino, digamos, de resistência numa intensidade mais baixa. Mas é claro, isso é o que você está falando até agora. Você tem que ir encaixando durante a temporada. Cada modalidade. Hoje em dia eu falei, hoje em dia sou meio atleta e meio treinador. Então hoje em dia, eu como atleta,
treino de forma mais livre, né? Treino 4 vezes durante a semana, 5 vezes. Às vezes está chovendo, não vou, às vezes estou cansado, não vou, mas também isso de forma que a gente consegue também gerenciar bem durante o ano, com mais experiência que a gente tem, né? Então, às vezes, é que a gente também falou agora há pouco, às vezes menos é mais, né? Mas ainda continua participando de algumas provas, competindo ainda, no Sim, caso. agora no Shark ele arrasou. Na verdade, assim, eu falei que ainda sou meio atleta, mas a gente ainda continua sendo bem competitivo, não para ganhar assim, as primeiras posições a nível nacional como antes, mas a nível regional a gente consegue ainda desempenhar muito bem. Fora isso, eu sou um dos atletas do Brasil que mais compete no ciclismo, no mountain bike. Eu estou aí, quando começa a temporada, praticamente toda semana competindo. Dificilmente alguém no Brasil faz o que eu faço, está quase toda semana competindo, seja provas de mountain bike, ciclismo de estrada, provas de cross country, provas de marathon, porque realmente é meu hobby e é o que eu gosto muito, é o que eu amo fazer. Só que, é claro, voltando também ao que a gente falou, a gente consegue ter então 100% de desempenho em todas as provas. Eu também tenho o meu foco, meu principal foco em todos esses anos sempre foi os Jogos Abertos. E esse ano eu tive uma agradável surpresa de ter um desempenho aí que eu não tinha há alguns anos. Eu tive 2 medalhas de Jogos Abertos, né? Um bronze do cross country e um ouro na prova de marathon. E essas 2 medalhas, somando elas, somou-se a 20 medalhas de Jogos Abertos que eu tenho nesses anos todos, né? Então, de forma resumida. Então, resumindo assim, eu ainda tenho assim, um bom desempenho no mountain bike. E sou bem... Mas você já está deixando acontecer ou já está te programando uma aposentadoria? Já? Se aposentar, a gente não vai se aposentar. Vai comprar daí a né? bikezinha barra circular, aquela não. Se aposentar, a ideia de nunca se aposentar, né? Porque tem as categorias master que vão até quando você conseguir competir, né? Então, a minha ideia é nunca deixar de andar de bicicleta, nunca deixar de competir. A gente pode talvez diminuir o ritmo, competir menos, né? Mas se aposentar mesmo como atleta, não passa essa ideia. Ô, Ana, o que tu pretendes evoluir a Google? Queres expandir, filial, franquear? A Elite está aberta. Na verdade... A Elite está com a carteira na mão. Na verdade, a gente tem um investimento aí acontecendo, né, nos bastidores. Então, a gente pretende disponibilizar online o treinamento baseado em velocidade também, né, adaptado da maneira online. E também disponibilizar o site Go Lifestyle. Ainda não está o domínio disponível, mas no site também tornar disponível os treinamentos específicos dos nossos atletas, né? Então, vai ser um portal de venda de treinos e produtos da Go Lifestyle. Então, a gente vai por esse caminho de expandir online, né? E estamos aí com a ideia de ter um espaço presencial, né? Amadurecendo isso em virtude do crescimento, né? Da quantidade de atletas e tudo mais. Vai um certo tempo ainda, mas eu espero que em 2023 tudo isso se concretize. A gente também espera. Sim, estamos juntos. Ampliar as avaliações dentro da Elite também, né? Isso é interessante. Então, isso né? é bem... Tem bastante gente procurando, querendo, realmente. Exato. Pessoal, é interessante que o pessoal vê, né? Ontem eu estava fazendo um trabalho lá com o meu aluno, com o Yuri. 2 caras já encostaram, vi que comecei a jogar agora uma parte mais por parte de futebol, né? Alguns deslocamentos, alguma coisa. Como é que funciona e tal? Não, primeiro passo, não tem que te avaliar, assim. Onde é que é? Vamos fazer lá em Criciúma, tal. Já estamos... Hoje fica aqui na Santa Bike, né? Isso, na Santa Bike nós temos ali uma sala térrea, né? Com todos esses equipamentos para avaliação. Após as avaliações, a gente envia esses resultados para o preparador físico ou para o próprio aluno e auxilia dentro da necessidade na gestão dessa prescrição do treinamento. Então, a gente é parceira também de preparadores físicos. Nós somos preparadores e somos parceiros dos nossos colegas também.
Então, a gente disponibiliza essa tecnologia para quem realmente quer elevar o nível da sua preparação. Quando eu digo elevar o nível, é de fato ter precisão naquilo que se faz. Porque tem muitas academias que a gente chega lá e olham para ti, é 3 séries de 15, isso, e vai embora. 3 de 15 para queimar e 4 de 8 para crescer. Isso. Então, essa é uma realidade. Não que isso seja ruim, porque é muito melhor, muitas vezes, do que uma pessoa que não tem nenhum comportamento ativo. Agora, no sentido de alcançar objetivos da maneira mais rápida, quando eu ganho precisão, eu vou ganhar tempo. Então, esse é o nosso foco. Um preparador físico que consegue trabalhar de maneira precisa, ele vai ter um valor agregado do seu trabalho muito maior. Então, a Gol está aí como parceira de preparadores. O Ramiro, tu tem bastante aluno, né? Faz um trabalho que penso que hoje que tu acompanha. Número? Que número? Eu quero número. Precisão. Estamos falando em precisão aqui. Neste momento 29, né? Tu não está treinando mais comigo, Marcelo. Eu tive um pequeno contratempo, né? Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar a treinar com ele e ele vai começar a treinar comigo. Eu não consigo te pagar, Ana. Mas acompanhado pela Gol, hoje tu trabalha, teu foco principal é realmente trabalhar, é desenvolver esses atletas, né? Então, todos eles, esses 29, faz todos eles acompanhados pela... Não. Temos alguns atletas em parceria com a Gol, mas vamos lá. Eu tento ser o braço forte, o braço executor da Gol, né? O cérebro... que a gente ainda tem eu não vou dizer que pink cérebro porque fica muito feio para mim, né? Mas mais ou menos, né? Volta, eu tenho que gritar lá. Então, um detalhe. O que aconteceu em 2022, né? Eu estive grávida, então desde maio de 2022, a minha filhota nasceu faz 32 dias hoje. Então, 31 dias. E no meio do caminho, eu realmente precisei de alguém para repassar conhecimento e que pudesse seguir a agenda que nós tínhamos. E o Ramiro, por entender todo o processo, ele atendeu prontamente e isso deu muito certo, né? Até o nosso vínculo, né, Marcelo? A gente se conheceu através dele. Então, tudo isso se ampliou em 2022. Ele é bom. Mas ele realmente, assim, eu só tenho a agradecer, porque foi um ano de colheita, digamos assim, de 2022, e que a gente conseguiu crescer, de fato, pela parceria do Ramiro. E também pela dedicação de atletas como o Ricardo, né, que tiveram bons resultados aí. E o conhecimento está, sim, a gente aplica, é o diferenciado que nós temos, né? O treino, e falando da minha parte especificamente, o treino que a gente está colocando no mercado, à disposição, tem uma base teórica e tem uma aplicabilidade muito boa, né? E enfim, os atletas, clientes, alunos, né? Porque aí enfim, é muito diverso. Eles realmente conseguem vivenciar um treino diferenciado, né? Um treino eficiente, um treino que tem resultado, um treino que tem avaliação, um treino que está bem estruturado, né? Então é isso que a gente conseguiu instalar este ano e deu sucesso, né? A gente tá chegando na reta final já, passa rápido, né? Nossa, uma horinha é rapidinho. Queria, Ramiro, que tu passasse um pouquinho pro pessoal antes de finalizar, um pouquinho do teu trabalho, realmente o teu foco principal, o que tu entrega, quem é o aluno que deseja adquirir o teu produto, né? Uma ideia aí, passa. Então, basicamente, eu tenho me desenvolvido muito com corredores de rua, né? Do mesmo jeito que a Ana tem um braço muito forte na bike,
eu tenho trabalhado muito com corredores, né? Nós temos o Felipe, né? Felipe F3, ultramaratonista, melhor do Brasil, melhor Sul-América, 13º no mundo, isso é em parceria com a Gol. Temos parceria com o Marcelo Olímpico e a M3, temos parceria com diversas assessorias, e nós conseguimos justamente complementar o treino específico desse corredor de rua com treino de força, né? Um treino de força direcionado para corredores de rua, principalmente os de trilha, principalmente maratonistas e ultramaratonistas, né? Mas também tem aqueles que vêm por uma questão mais de saúde, por uma questão mais estética, e nós também abraçamos, porque gostamos, porque temos conhecimento e porque só atleta de corrida não vai dar, né? A panela tem que ferver, né? Então, mas também aí nós do mesmo jeito, né, nós tentamos colocar a tecnologia, né, a ciência ao serviço do treino, né, ao serviço do exercício físico, para nós poder fazer uma prescrição certeira. E eu acho que esse é o grande diferenciado, né? Não tem outra coisa mais que isso aí, um treino preciso. Perfeito, é isso aí. E, ó, aí, quem quer o Ramiro, né? R$50 a mais na mensalidade. Vem o tradutor. É bem tranquilo. Não, isso, você ganha aula de espanhol. Não, então, ou pode aprender fluente, né? 6 meses a gente deixa fluente em espanhol. Ô, Ricardo, e tu sabe que quando eu era pequeno, cara, eu tinha o sonho de comprar uma BMX, aquelas bicicletas pequenininhas. De comprar não, de ganhar, né? Custei a ganhar, daí eu ganhei, só cara muito gordinho, cara, era pequenininha aquelas lá. E aí não dava pra andar, e depois eu larguei a bike. Qual é o conselho que tens aí pra dar? Fala um pouquinho pra aquela criança que quer começar e não desistir igual eu fiz. Sabe também como você pedalar com uma bike dessa, com uma BMX dessas. Nossa. Mas enfim, depende. Né, cara? Podia ter, tinha um filme naquela época de... Mas o que eu falo assim, o que eu falei agora há pouco, primeiro você tem que gostar do que você faz. Eu acho que o resto para mim foi consequência. Realmente descobri, como eu falei lá, a primeira prova que eu fiz, eu descobri, nossa, que bacana esse mountain bike. Me apaixonei pelo mountain bike, na primeira prova que eu fiz. E dali para frente, eu realmente decidi que era isso que eu queria fazer da minha vida. Eu queria ser um atleta de mountain bike. Eu queria viver disso. Não foi do dia para a noite. Foi 10 anos ralando, batalhando, trabalhando na fábrica o dia inteiro, treinando à noite, no final de semana, de madrugada. Mas era o que eu queria e era o que eu gostava. Então, o primeiro conselho, mais importante de tudo, é buscar por algo que realmente você queira. O resto vai ser consequência. E é isso. Eu acho que isso é para tudo na vida, né? Para tudo. Quando a gente faz o que gosta, realmente a gente trabalha, mas não trabalha naquela força. Por isso que aquela tua pergunta, se ele pensa em se aposentar, isso nem passa na cabeça muitas vezes, né? Ou a gente que gosta de trabalhar com treinamento, enfim. Não tem feriado, não tem domingo. Não, a gente faz reunião no sábado, a gente faz reunião domingo, a gente está conversando sobre isso, né? É o que nos envolve, né? É o que nós gostamos de fazer. Doutora, por favor, passa um pouquinho aí pra gente quais os teus objetivos, o que tu pretende agora para esse ano que está iniciando. Como eu falei, os objetivos da empresa são os meus objetivos, né? Esse ano, fazer uma bela de uma gestão do tempo, porque eu realmente tenho muitos afazeres. Ficou um pouco parado. E retomando agora os treinos com os alunos, né? Então, vou distribuindo esse tempo de mãe e tempo como treinadora, né? E colocar esses planos em prática, como eu falei. Então, a gente espera aí um ano de 2023 muito interessante para nós. Promissor, é isso aí. Bem promissor. Então tá, gente, é isso aí. Quem entrevistou foi eu, né? Falou que ia entrevistar comigo. Né? Eu tô aprendendo. Sempre tá sempre. Não, eu tô aprendendo. Vou te perdoar dessa vez, tá? O próximo treino isso. Ô Marcel, essa caneca aqui, ela é presente? Opa, gente, pode negociar. Assim. Eu posso trocar a caneca pela camiseta? Fechado. Já tem a camiseta, tá? Eu falei, procura no teu... Eu falei, a gente tinha que fazer uma caneca, mas daí o pessoal o Chico e James nem liga, eles dão uma caneca, né? Mas eu acho que agora ele tá a Ana foi a menina que pediu, agora daqui pra frente tem uma caneca pra todo mundo. Agora tu te complicou.
Complicar as pessoas mais. Só para Só para mandar conta para Globo. Tá, fechado. Só para finalizar, eu queria agradecer muito a presença do Ricardo aqui, porque ele veio de Rio do Sul, hoje a gente vai sair daqui de São Bento do Sul, e a gente vai sair daqui e ainda vai treinar Lá na Elite. na Elite, vamos fazer testes amanhã, então é um empenho bastante grande para ele e uma honra para nós recebê-lo aqui. Perfeito. Também fico agradecido hoje pela presença de vocês, né? Muito obrigado por mais um podcast. Quanto conhecimento, e se a gente for bater papo mesmo, começar a falar sobre a nossa área mesmo, não tem hora para acabar, né? Fazer um ao vivo um dia e deixar rolando só para ver o que acontece. Né? Então tá, muito obrigado, pessoal. Pessoal de casa, muito obrigado por ter nos acompanhado. Fica ligado aí que em breve tem mais podcasts para vocês. Valeu, um abraço.